José Manuel Fernandes, bom dia. Os feitos espaciais, vibras com eles? Vibro, mas já vibrei mais. Já vibrei mais, mas devo dizer-te que aqui há uns tempos, por outras razões, bem diferentes destas, estive a ouvir uma coisa que penso que é no YouTube. Nós apanhamos tantos spots, já nem sei bem onde é que foi. A entrevista que acho que foi no YouTube. A entrevista que no fundo não é uma entrevista, é uma conversa entre duas figuras muito polémicas. A líder da AfD alemã, foi antes das eleições alemãs, Sim. que foi entrevistada pelo Elon Musk. E no fim... Marte. Exatamente. E no fim acaba ao contrário. Isto é, acaba ela a entrevistar o Elon Musk. É uma conversa assim um bocadinho estranha, bizarra, muito interessante, devo dizer-te. E no fim acaba ela a fazer perguntas ao Elon Musk sobre o projeto de Marte. Porque é que ele quer ir a Marte? Mas que raio de ideia é essa de ele ir a Marte? E a resposta é uma resposta que me deixa desconcertado, devo dizer-te. Nunca tinha pensado nela. E ele o que diz é assim: olha, por uma razão simples, porque as espécies se extinguem-se, o Homo sapiens um dia vai extinguir-se na Terra e nós temos que ter outro planeta para estar para não nos extinguirmos. O que é uma coisa assim um bocadinho, e portanto, olha, o mais perto é Marte, mais ou menos. Quer dizer, assim, simplificando um bocadinho isto, não é? E depois vi que era uma coisa que eu já tinha dito outras vezes, noutras alturas, por isso fiz alguma busca. Eu direi que talvez não seja a maior das justificações, mas a verdade é que nos últimos anos voltou a haver algum interesse pela exploração espacial, depois de um período muito longo em que isto saiu completamente dos ecrãs, digamos assim, das nossas preocupações. Recapitulando muito rapidamente. Primeiro que tudo, e não vou atrás nem vou recapitular essa história toda, que é assim, mas é assim, a opção do homem pela Lua, eu acho que eu poderia dizer que desde cá o homem, não é? Sim. Portanto, nós não temos registro disso tudo, mas mesmo em coisas pré-históricas há registro de que a Lua, os mistérios da Lua, a presença da Lua, o homem do saco na Lua. Portanto, A poesia toda. Quer dizer, tudo, a Lua é uma coisa que... Pronto. Agora... Cinema, Lua, o cinema, não é? O cinema, aquela imagem da Lua com sim, foguetão claro, mas porquê? Por causa essa imagem do cinema da Lua... Jorge Méliès, não é? Jorge Méliès com uma espécie de bola no olho, é por causa do Júlio Verne. E da viagem à Lua, porque a ideia era disparar um canhão para mandar alguma coisa à Lua, não é? Portanto, não foi bem assim que aconteceu. Não foi bem assim que aconteceu. Um homem não aguentaria a aceleração de um canhão, mas aguentaria a aceleração de um foguetão. E, portanto, foi assim que acabou por acontecer. Por isso é que o Tintin foi de claro, foguetão. O foguetão já foi de foguetão, já foi diferente, portanto, mas tudo isto muito antes do homem ir à Lua. Agora repara, o quadro em que isto acontece, em que tudo isto acontece, há uma década que é uma década, podemos dizer de alguma forma, uma década gloriosa, mas que é uma década também de enorme tensão. Estou a falar da década de 1960. Portanto, isto é há 60 anos, 60, 70 anos. Porquê? Porque há o chamado momento Sputnik, que é uma espécie de eletrochoque mundial. O que é que foi o momento Sputnik? O momento Sputnik é quando, de repente, os soviéticos põem em órbita um satélite. Uma coisinha pequenina, mas põem em órbita um satélite. Em 4 de outubro de 1957. Está quase a fazer 68 anos. Portanto... E isso numa época em que, repara, é uma época, Stalin morreu, já houve o 20º Congresso, Khrushchev está no poder, Khrushchev anuncia que o comunismo é para amanhã, quase, portanto, para o tempo da vida dele, há um enorme otimismo, quer dizer, há aqui várias questões, há vários problemas aqui pelo meio, porque em 56 tinha havido a revolta de Budapeste e a invasão da Hungria, em 68 vai haver Checoslováquia, mas ao mesmo tempo que há isto, há muito lado a ideia de que há uma competição com os Estados Unidos e é impensável que de repente os soviéticos sejam mais avançados. Já tinha havido, portanto, tinha havido o choque de eles terem a arma nuclear mais cedo do que se imaginava que era possível ter, e de repente há esta ideia, bem, mas se eles conseguem pôr
satélite em órbita, se eles dominam a tecnologia dos foguetões, significa que... Isso significa que um dia destes eles não, em vez de mandarem apenas um Sputnik para a órbita, mandam uma arma nuclear para cima de nós e, portanto, começa uma corrida muito rápida. Repara, 57 é o primeiro satélite artificial, 4 de outubro, 3 de novembro do mesmo ano, 57, primeiro ser vivo em órbita. A famosa cadela laica, que morre logo, não é? Portanto, hoje em dia o PAN faria seguramente uma... Portanto, hoje penso que seria muito difícil explicar em termos mundiais, efetivamente, não era apenas o PAN, era mesmo explicar isso, não é? Claro, e depois há mais um outro momento, porque o primeiro hominídeo, quer dizer, antes de mandarem um homem para a órbita, foi mandado um hominídeo, quer dizer, um hominídeo, um primata. Um primata. Uhum. É que nem mais, porventura, complicado do que apenas uma cadela. E depois, portanto, há um primeiro momento de vitória da Rússia e uma urgência americana de responder. Mas a Rússia continua à frente. A Rússia e a União Soviética, na altura, continua à frente e em 61, Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço. 12 de Abril. Muito pouco tempo depois, os americanos põem um primeiro homem no espaço, mas sem ser tão perfeito como Gagarin, que é Alan Shepard. Alan Shepard depois vai ser um dos homens na Lua, um dos 12 homens que caminharam na Lua. Só houve 12 homens que caminharam na Lua. E, portanto, há o lançamento primeiro do programa Mercury, depois do programa Gemini, depois do programa Apollo. Portanto, e há aquilo que é seguramente um dos discursos mais famosos de JFK, John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que vai a um centro espacial e diz: isto é para pôr um homem na Lua até 1970. Portanto, até ao final da década. Uhum. Com um detalhe, é pô-lo na Lua e trazê-lo com vida. Claro, e trazê-lo com vida, claro. Mas com uma frase que é uma frase muito típica de Kennedy e muito, eu diria, em muitos aspectos, muito típica daquilo que é a natureza humana e a humanidade. E aquilo que nós fizemos ao longo destes milénios, que é: não vamos fazê-lo porque seja fácil, vamos fazê-lo porque é difícil. E é muito isso que também está por trás da exploração espacial. Nós fazemos coisas porque queremos superar-nos. Pode ser um Iron Man, como muita gente hoje... Coisas que eram inimagináveis, quer dizer, alguém de repente aos 40 anos dizer: eu vou ser Iron Man e ser, portanto, um desafio físico, não é? Físico. De correr, nadar e andar de bicicleta enfim, distâncias incríveis. Distâncias incríveis, não é apenas a maratona, sim, é muito mais que isso. Portanto, mas chegar ao Polo Norte, chegar ao Polo Sul, ir ao hotel como do Everest, tudo o que são desafios... Ao fundo dos mares. Ao fundo dos mares, tudo o que são desafios aparentemente insuperáveis. Digam a um homem: isso não é possível, e ele, a primeira coisa que vai fazer, ou tu não és capaz, ou vocês não são capazes, ele vai tentar que seja. Nem que seja atravessar os oceanos, nem que seja voar. Que coisa tão enorme, quer dizer, que coisa tão bizarra, querer estar suspenso no ar. E repara, esse é o problema da queda do paraíso, não é? Não é? Era tudo tão bom, porquê? Não é? Pronto, porque é o drama. E repara, voar é desde o Ícaro, aquela pergunta que se fazia às pessoas que escalavam montanhas: mas porquê? Porque estão lá. Exato. Não é? Pronto, e a Lua estava lá. E Marte está lá, não é? Portanto, se está lá, temos que ir. Portanto, e aqui há esta componente numa altura em que, de uma forma genérica, havia esta competição, mas também havia um grande otimismo. É um tempo muito otimista. Muito otimista. É um tempo completamente diferente. A economia crescia de uma forma absolutamente exponencial. As sociedades eram muito novas. Estamos a falar de um período... Repara, estamos no final da década de 50, princípio dos anos 60.
as crianças desse tempo, os adolescentes, são os baby boomers. Portanto, são aqueles que nasceram a seguir à Segunda Guerra, num tempo de aparente, portanto, de paz, que não era paz completa, mas era de ruptura com o que tinha sido os anos sombrios do primeiro, do entre-guerras, não é? Portanto, se bem que na década de 20 ainda tinha havido ali entusiasmo, mas depois a crise da década de 30, tudo isso, não, estávamos ali, já tinham passado não sei quantos anos da Segunda Guerra, tudo parecia glorioso, e também do lado da utopia comunista, enfim, dessa fatal, trágica ilusão, também tudo parecia glorioso, e havia muita gente a achar que podia ser glorioso, com vários modelos. Repara, a década de 60 também é a década em que muita gente acredita na Revolução Cultural, por exemplo, na China, nessas coisas todas. Bem, enfim. Há quase que uma ideia de um otimismo que até chega, por exemplo, à medicina. Não podemos esquecer o transplante de coração. Quer dizer, há aqui uma ideia de que é possível. Nós hoje fazemos coisas muitíssimo mais sofisticadas. E estamos pessimistas. Muitíssimo mais elaboradas, e estamos pessimistas. E estamos pessimistas, estamos sombrios e tal. E, portanto, eu recordo-me bem enfim, lembro-me desses anos. Por exemplo, para os portugueses, é a década da Ponte sobre o Tejo. Sim. A Ponte sobre o Tejo é um século, é um sonho com séculos, ou pelo menos com mais de 100 anos, não é? Com vários projetos, e concretizou-se, fomos capazes. E repara, um país pobre, paupérrimo, de imigração, mas fez a Ponte sobre o Tejo. Está feita, não é? Portanto, e isso de repente, e todos os países têm muitas coisas destas neste período. Grandes obras públicas, grandes coisas emblemáticas. De alguma forma, a NASA, nos Estados Unidos, é um bocado dessa projeção, porque a NASA é um investimento colossal, é dinheiro que não parecia não acabar, não ter fundo. Por um lado, porque era estratégico, era a corrida, mas corrida com os russos, e por outro lado é a parte simbólica, a parte a superação tecnológica, tudo o que isso vai representar. E desse ponto de vista, pôr um homem na Lua é extraordinariamente simbólico, porque os americanos tinham perdido todas as outras corridas anteriores. Não tinham posto o primeiro satélite, não tinham posto o primeiro homem em órbita, vão pôr o primeiro homem na Lua. E os soviéticos não. Os soviéticos optam por mandar uma máquina que vai e vem, um robô. É muito curioso isto, ver a diferença. E em parte, o que vai acontecer é, vai-se à Lua, 69, julho de 69, a primeira Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, e depois, na altura, o que acontece com o Apollo 13 é um momento de crise do próprio projeto. Porquê? Porque de crise e de glória ao mesmo tempo. De crise e de glória. A ideia que a NASA depois até se promoveu é que aquilo foi um fracasso que terminou num enorme triunfo. Porque, de facto, aquele acidente, aquela avaria, aquele erro de fabrico tinha tudo para ser fatal. Portanto, o que estamos a falar, tu disseste, é uma operação que hoje, lendo e vendo o que é que se passou, é incrível. Não é? Estamos a falar, portanto, o Saturno V, que era o foguetão, pôs a nave em órbita. Aquilo depois tinha foguetes para a seguir sair de órbita e dirigir-se para a Lua, e já o lançamento já tinha tido um problema, mas era um problema que tinha sido resolvido. Havia um dos andares de Saturno, era um foguetão com andares, portanto, aquele ia, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, portanto, aquele ia ficando partes pelo caminho. Ia libertando, libertando partes, não é? Ia libertando partes, e a certa altura há uma transmissão televisiva, eles estão a fazer uma transmissão televisiva para a Terra, já com pouca audiência, porque as grandes audiências tinham sido o lançamento, não tinham sido, havia sempre o lançamento e as duas viagens anteriores, as primeiras viagens. Eu acho até que eu estava a fazer uma emissão de caráter escolar, era uma experiência para mostrar. E depois, portanto, aquilo termina, e quando aquilo termina eles fazem uma coisa de teste, de rotina, e de repente há uma explosão. E eles quando vão à janela, entre aspas, à escotilha, vê uma coisa qualquer muito estranha, e é nessa altura que ela está, portanto, parece haver um buraco e parece que estão a perder qualquer coisa, não é?
Portanto, há um sítio onde está a sair qualquer coisa, não é? Portanto, foi um depósito de oxigênio que explodiu, e é nessa altura que há a tal famosa frase que tu recordaste. Houston, you have had a problem. Não é we had a problem, é we have had a problem. É a frase como deve ser dita. Portanto, e na primeira, sim, quando ele diz isso, tudo muito calmo, sim, não é? muito Muito calmo. Mas ele, na verdade, não é ele que diz Houston, é Houston que diz Houston. Ele diz Houston, cá em baixo, aliás, é a voz toda a emissão, ele responde e depois, na segunda vez, porque lhe pedem para repetir, é que ele então já diz a frase com Houston. Depois, claro, quando se fazem os filmes, percebe-se que é muito mais forte ter-se um vocativo do lado. Sim, mas do não lado é só os filmes, os livros têm isso nas capas. Tudo, não é? quer dizer, as autobiografias, as memórias dos há uma astronautas obsessão nos isso. Estados Unidos com aquilo que foi dito nesta emissão. Pois. A NASA tem disponível a transcrição total desta conversa. É claro, depois com Eu estive a explicações. vê-la ontem, é muito engraçado. Sobretudo a Até calma impressiona imenso. A calma impressiona muito. A calma impressiona Eles mantêm uma... Quer dizer, eles são pilotos da Força Aérea, pilotos de teste, e o comandante, portanto, o comandante chamava-se Jim Lovell, espero estar a dizer isto bem, era a 4ª viagem especial que fazia. Ele tinha feito 2 viagens na Gemini 7 e Gemini 12, portanto, a Gemini eram veículos espaciais para 2 pessoas, portanto, Mercury para 1, Gemini para 2, e o projeto Apollo é para 3 astronautas. Ele já tinha feito a viagem da Apollo 8, portanto, ele está na sua 4ª viagem, curiosamente, ele no princípio foi descartado. Sim. Ele foi descartado da primeira vez que foi chamado e foi desafiado. Ele era um piloto da Marinha, foi desafiado, foi descartado por causa de ter bilirrubina no sangue. Bilirrubina é um sinal de que tiveste uma doença, portanto, é um sinal de inflamação. Fizeram análise de sangue, deu bilirrubina. Eu já, enfim, lembro-me de bilirrubina porque eu na década de 60 tive uma doença que também era um dos indicadores. Portanto, isto é uma coisa que hoje em dia ninguém, não sei se costuma fazer por rotina, mas era na altura um dos sinais, e portanto ele é descartado, mas depois volta a ter uma segunda oportunidade, vai, e de facto é uma pessoa de enorme competência, é muito importante também toda esta coisa, mas aquilo que é extraordinário é que nós estamos a falar de um projeto que é feito sob enorme pressão. Temos que chegar até 1970, ir e vir até 1970, e de facto isto só acontece, vai em 69, já no limite, e sempre com muita pressão política, e pressão política no sentido de isto é uma corrida mesmo, não é? Portanto, temos que ganhá-la. Do ponto de vista da engenharia e da física, tudo aquilo é fabuloso. Eu recordo-me e lembro-me muito bem de quando este projeto, eu na altura, portanto, deve ter sido, já não sei se foi exatamente o momento em que foi, portanto, mas estava nos primeiros anos que na altura se chamava Liceu, não é? Portanto, eu andava no Liceu Pedro Nunes, e há uma altura em que há uma figura, só havia um canal de televisão, como é óbvio, RTP, e havia uma figura que aparecia na televisão e que era muito conhecida, que eu depois vim a conhecer mais tarde, muitos anos depois, até a estar com ele em algumas viagens, que é um senhor chamado Eurico da Fonseca. Sim. Eurico da Fonseca era um homem que explicava na televisão, e atenção, na altura, ir à televisão portanto, qualquer pessoa que fosse à televisão era uma figura nacional, não é? Portanto, ele ia, explicava isto. Ele um dia vai fazer uma conferência ao teu liceu. Não foi o meu curioso é isto, é que o meu liceu, que era o Liceu Pedro Nunes, havia o Liceu Pedro Nunes na parte que dava para a Avenida Álvares Cabral, e nas traseiras havia uma escola técnica, que era a Machado de Castro. Sim. E a palestra é na Machado de Castro, mas vamos todos para lá. É um ginásio cheio de miúdos, fascinados com aquele... Eu há pedaços dessa conferência que eu não me lembro. Lembro-me dele contar que, dizemos, por exemplo, explicar como é que era o Saturno, toda a dimensão daquilo, que o hangar era tão grande que se formavam números lá dentro que quase chovia, portanto, coisas desse género. Tudo isso, estou a dizer uma coisa que estou a ir a uma memória dos meus 11 ou 12 anos, uma coisa lá muito sim, para trás. esta questão da Apolo 13 foi tão importante que a Rádio Renascença, estamos a falar de Portugal, 1970, a Rádio Renascença tem uma emissão direta a partir de Houston. Mandou para lá o seu apresentador estrela, que era o José Duarte, que tinha um programa chamado Tempo Zip,
e fazem emissão direta, porque uma coisa é as televisões. Agora, pensar que uma rádio, em 1970, manda... Mas as rádios tinham na Tinham altura poder e a rádio nascesse, quer dizer, mas mandar. Grande, não é? Isto implicava que havia um enorme interesse, e até porque ele teve de lidar com uma coisa terrível em rádio, não é televisão, que são os 4 minutos que a Apolo 13 demora. Já vamos a isso. Conta. É um bocadinho mais de 4 minutos. É um bocadinho mais que aquilo. Bem, mas já vamos a isso. É horrível. Portanto, agora, o que é que se passa? Portanto, e o que é que agora acontece? O que é que acontece rapidamente é que eles percebem que ficam sem oxigênio, porque o outro, aqueles são 2 depósitos, o outro depósito também começa a perder oxigênio, e agora como é que vamos aguentar-nos aqui? O que é que vai acontecer? Nós estamos a caminho da Lua. Aquilo vai e é uma coisa de inércia. E aquilo que é fantástico é como é que entre a equipa, aqueles 3 homens, não é? Que estão dentro daquele caixão, que é um caixão, parece ser um caixão, e os controladores em terra, como é que eles vão calcular, como é que eles vão imaginar possível trazer aquilo de volta. Porque aqui eles têm que usar, portanto, aquilo é composto pela cápsula, que é o módulo, e depois pelo módulo lunar. Eles percebem que a única forma que têm de sobreviver é mudarem-se para o módulo lunar, onde há oxigênio, mas onde há outros problemas, designadamente como é que se elimina o dióxido de carbono, porque depois as pessoas respiram e a gente inspira oxigênio e expira dióxido de carbono. Então é preciso inventar uma espécie de engenhoca para resolver esse problema, e depois calcular como é que se faz para usar a Lua para regressar à Terra. Porque basicamente o que vai acontecer é assim, eles vão até à Lua, dão a volta à Lua, ganham balanço, portanto a Lua é usada como uma espécie de catapulta para depois regressar. E aquilo tem que ser tudo muito acertado, porque para saber inclusive onde é que eles vão cair, não é? Porque, por exemplo, uma das questões que é discutida no meio disto tudo é se eles caem no Atlântico ou no Pacífico, sendo que o que estava projetado é que eles caíssem no Pacífico, não naquele dia, mas 3 dias depois, do que dias em que vão cair, quer dizer, vão amarar, portanto, que é o dia 17. Eles eram para regressar a 21, mas os barcos da Marinha Americana não passam do Pacífico para o Atlântico com essa facilidade. Olha, como se sabe agora, por causa da crise do Canal de Panamá. Quer dizer, e portanto, há ali todos uns cálculos que são feitos, há muitas coisas pelo meio, mas tudo aquilo tem que ser calculado, a trajetória. Portanto, há uma altura em que há 3 hipóteses colocadas em cima da mesa, 3 cenários. Vamos fazer isto mais depressa, vamos fazer isto mais devagar, porque eles precisam dar aquela volta toda, precisam estar sempre no módulo de aterrissagem lunar. Só podem passar para o outro módulo. Portanto, eles tentam ir dormir ao outro módulo, mas não conseguem, estar demasiado frio. Portanto, tudo isto é completamente fascinante, e as pessoas em paz têm que fazer os cálculos. E agora vou-te só dizer uma coisa que hoje em dia faz impressão, mas muita impressão. Já havia computadores, como é óbvio, não é? E aqueles Apollo, portanto, aquele módulo, tinha computação. A Apollo 13 tinha um processador de 1 MHz. O computador da Apollo 13 tinha um processador de 1 MHz, a memória de 2K, memória RAM 2K, e uma memória programada, memória ROM, 36K. Comparando com a atualidade, podemos dizer o seguinte, eu não tenho aqui a comparação para o iPhone 16, tenho só para o iPhone 13, que já é uma versão... Mas espera aí, assim, fazendo contas por cabeça, e são para aí assim, 100 vezes menos do que uma disquete, quem cresceu nos anos 90... Para comparar com o iPhone ou com o Samsung Galaxy S22, portanto, o iPhone 13... Hoje já é tudo bastante mais, já está tudo mais evoluído. Estamos noutra escala, na escala dos gigas. A capacidade do processador de um iPhone é 3.000 vezes superior ao computador da Apollo 13. A memória é milhões de vezes mais. Tem armazenamento. Aquilo não tinha armazenamento. O computador não tinha disco, não tinha memória RAM, não tinha nada desse género. Ou melhor, tinha memória RAM, mas não tinha memória... Não tinha disco rígido. Não é disco rígido, hoje em dia também não é disco rígido,
Já não, pelo menos aqui este meu computador já não tem... Chip de armazenamento. Chip de armazenamento, pronto. A capacidade de cálculo é 100 mil milhões de vezes superior num iPhone àquele que tinha a Apollo 13. Portanto, como é que eles conseguiram calcular tudo o que tinham que calcular? Incrível. Os cálculos não eram feitos na Apollo 13, eram feitos no centro de em Houston, no Texas. Mas isto dá uma ideia da dimensão. E conseguiram, a verdade é que conseguiram. Há de facto, depois no fim... E o manual, deixa-me só fazer, e o manual da nave, o software, Sim. se empilhasses todas as folhas A4, tinha a altura de uma senhora, porque há uma imagem há uma imagem na internet. E atenção, Portanto, tinha mais de 1,5 metro de papel. e eles, os pilotos estudavam isto tudo, mas ao detalhe, eles sabiam às vezes tanto como os engenheiros, não eram apenas habilidosos das máquinas, não eram Tom Cruise naquele filme do Tom Hanks. No filme, não, Tom Hanks é do Apollo 13. Do Apollo 13, sim. Aqui estou a falar do Tom Cruise dos filmes do Oficial e Cavalheiro. Top Gun. Não são apenas Top Gun habilidosos, não, eles sabem tudo. Estes pilotos sabem tudo, são cientistas na prática. Portanto, e a entrada é de facto incrível, porque há um momento em que eles são os tais 4 minutos, só que no fim dos 4 minutos aquilo não acorda logo. E há ali, eles começam a tentar entrar em contato com a nave. Portanto, 4 minutos, porque isto é crítico? Porque o momento mais crítico de qualquer viagem é reentrar na atmosfera, por causa da velocidade a que se vem e do aquecimento. Aliás, é aí que vai mais tarde ocorrer o último desastre que leva ao fim de mandar homens para fora da atmosfera, até muito recentemente, que é o segundo desastre do Space Shuttle, quando ele explode, quando há um desastre do Space Shuttle, que é o projeto a seguir à Apollo, desaparece. Bem, e então há um momento de silêncio e depois só há aquele ruído da rádio, como é que é, quando não consegues... Chuva estática. É até que finalmente aparece a voz. Que eles pensaram, portanto eles pensavam que eles tinham morrido, não é? Sim. Portanto, porque tudo isto tinha sido calculado, mas depois havia aquele momento que era muito crítico e há um momento em que há silêncio, o chamado silêncio rádio. Sim, e em que há uma emissão de televisão nos Estados Unidos, onde estão cientistas, estão tudo, e a certa altura vê-se um deles, porque é cientista a fazer figas, não é? E porque estão só à espera, só sob a estática, e é talvez só nesse momento que o Joe, que é uma voz conhecida e que é um cientista que está na base da NASA, se nota a voz, emoção na voz. O alívio. Bem, pronto. Agora, muito rapidamente, só 2 ou 3 coisas. Pronto. Primeiro, isto depois é descontinuado porque se percebe para que é que estamos a correr estes riscos, nomeadamente o risco que corremos com a Apollo 13. Já tinham morrido 3 no princípio do programa Apollo, mas morrem na torre, não é? Morrem porque há um incêndio. Porque estamos a correr estes riscos? Se isto não precisamos de fazer voos tripulados, podemos continuar a pôr satélites no espaço e por aí adiante. Apesar de tudo, a seguir, tudo isto perde um bocadinho o glamour, isto começa a ser uma coisa comercial. Por exemplo, o projeto da Space Shuttle é basicamente científico ou comercial. Portanto, por um lado, por satélites, e aquilo começa a alugar o seu espaço para satélites, para experiências laboratoriais, desenvolvimento, por exemplo, de novos medicamentos, indústria farmacêutica, experiências científicas. Num caso que correu muito mal, tentar reanimar o entusiasmo por estas coisas e levar uma professora, iam levar a primeira professora para o espaço, e é o desastre do Discovery, acho que era o nome, do Discovery, que explode. Epá, eu lembro-me desse dia. Em direto, não foi? Eu estava a ver em direto. Lembro-me desse dia. Quando aquilo explode no lançamento, é uma coisa impressionante. Bem, mas depois, a essa altura, tudo se pode fazer 100 pessoas, isto começa a ser uma coisa meramente comercial, vamos por lá em cima satélites e coisas que precisamos, não é? Comunicações, meteorologia, conhecimento, tudo, quer dizer, nada, o Google, o nosso GPS, essas coisas, nada disso existiria sem satélites, sem a parafernália toda que foi posta lá em cima, não é? Anda a rodar à nossa volta. Depois, telescópicos, o Hubble, tudo isso, mas tudo mais, quer dizer, os homens vão e vêm, portanto, de uma forma puramente funcional, são uma espécie, os astronautas deixaram de ter aquele glamour, deixámos de conhecer os nomes deles, não é? É verdade. As coisas todas. E agora recomeça um pouco esta mitologia e recomeça em que circunstâncias muito diferentes. Primeiro, porque há
começam a haver projetos privados. Portanto, tudo isto antes era a NASA começa a entrar em decadência, ser uma coisa muito cara, e começam a entrar, há os projetos privados, o primeiro é o do Elon Musk, agora também temos o Elon Musk e o Bezos na corrida, e há mais coisas. Voltamos à Lua, há um regresso à Lua por uma companhia privada, já este ano, em março, há uma companhia privada americana, que não é a SpaceX, do coisa, que volta faz novamente uma aterrissagem na Lua. Os chineses entram nesta competição e fazem a primeira aterrissagem do lado da Lua, do lado que não se vê, do lado escondido. Portanto, metem também homens, e agora os indianos também. Portanto, tudo isto está outra vez a animar. E, portanto, ia haver novamente um interesse. Para acabar, só uma coisa muito rápida. Rápido, Zé Manel. Nós queremos ir para o espaço, queremos ir a Marte, mas há aqui uma coisa que é, quando nós estamos muito tempo fora, criam-se relações de amizade, mas pode haver outro tipo de relações. Sim. E colocas a questão de saber como é que se temos um projeto que não é para viagens curtas, é para viagens longas e para estadias longas, como é que nos podemos reproduzir? Estás a falar de Marte, não é? Da ida a Marte, que demora muito. Da ida a Marte, estou a falar dessas coisas todas. E há aqui muitos desafios, uns científicos, microgravidade, por exemplo, que é uma coisa que desorganiza o nosso organismo. Nós fomos construídos, digamos assim, para ter peso. Para ter os pés na Terra, não é? Os pés na Terra, a radiação cósmica, que pode dar cabo dos embriões, saúde reprodutiva, leis internacionais, enfim, uma série de problemas. E uma coisa tão simples que é como é que tudo começa, que curiosamente é tema de um podcast da Economista esta semana.